Olá, pessoal. Essa aula irá tratar de algumas questões de biologia de algumas universidades, certo? Inclusive do Enem. Elas se relacionam a conteúdos diversos, tanto do primeiro como do segundo e do terceiro. E eis as questões. As fibras musculares estriadas armazenam um carboidrato a partir do qual se obtém energia para a contração. Essa substância de reserva se encontra na forma de. Primeiramente, é preciso entender que carboidrato é uma substância que proporciona energia às células, tá certo? Então, todas essas que vocês estão vendo aqui, elas são carboidratos e proporcionam energia às células. Só que a gente começa a eliminar algumas delas que são oriundas de células vegetais, tá certo? Como o amido, tá certo? Sacarose, maltose, todas são carboidratos, mas assim, a gente não as relaciona como uma substância de reserva das células animais. Então resta pelo menos a letra B e a letra C para ficar na dúvida. Mas assim, como falou que é uma substância de reserva, ou seja, ela já foi processada, certo? Então não seria a glicose, e sim o glicogênio, que ele é produzido e armazenado no fígado e eventualmente ele é liberado para os trabalhos, principalmente nesse caso aí, os das fibras musculares. Próxima pergunta. O papel comum, que é o papel dos nossos cadernos, dos nossos livros, né? O papel comum é formado basicamente pelo polissacarídeo mais abundante no planeta. Este carboidrato, ou seja, este polissacarídeo, nas células vegetais tem a seguinte função: revestir as organelas. Vamos ver aí, né? Letra B, formar a membrana plasmática. Letra C, compor a estrutura da parede celular. Guarde o nome aí, estrutura. E letra D, acumular reserva energética no hialoplasma. Primeiramente, vamos entender que o polissacarídeo, esse nome poli, significa muitos, certo? Faz menção a uma molécula grande, certo? Um açúcar grande, já que sacarídeo é um açúcar, já que açúcar é carboidrato, tudo isso é sinônimo. Então os açúcares, ele tem, entre outras funções, a função estrutural, certo? Claro que muitos também têm a função energética, mas o caso da pergunta, ela está relacionada a quantidade e uma função basicamente ou estritamente estrutural. Então a resposta aqui seria compor a estrutura da parede celular, portanto a letra C. E o nome desse açúcar, o nome desse polissacarídeo é a celulose. A próxima pergunta costuma-se dizer que as células são formadas por membrana, citoplasma e núcleo. Entretanto, não são todas as células que apresentam um núcleo definido e delimitado por membrana nuclear. Baseando-se nisso, o mais correto seria afirmar que todas as células possuem membrana, citoplasma e material genético. As células que apresentam núcleo definido são chamadas de... Primeiro é preciso relembrar aqui que quanto ao núcleo, relacionado ao núcleo, que pode ser delimitado ou não, só existem dois tipos de células. Ou esse tipo é eucariótico ou procariótico. Cariótico vem de carion, que significa núcleo no grego. E esse eu da palavra eucariótica significa verdadeiro. Então, eu, verdadeiro, carion, núcleo, então núcleo de verdade. Então, núcleo definido. A resposta, portanto, é a letra C.
Vamos então à próxima pergunta. Insetos podem apresentar três tipos de desenvolvimento. Um deles, a holometabolia, que é o desenvolvimento completo, a própria palavra já vem definida, né? É constituído pelas fases de ovo, larva, pupa e adulto, sexualmente maduro, que ocupam diversos habitats. Os insetos com holometabolia, gente, essa palavra holometabolia, holo significa completo, certo? E metabolia está relacionado à metamorfose. Então, os insetos com holometabolia pertencem às ordens mais numerosas em termos de espécies conhecidas. Esse tipo de desenvolvimento está relacionado a um maior número de espécies em razão da letra A. Proteção na fase de pupa, favorecendo a sobrevivência de adultos férteis, mas a proteção só da pupa e as outras fases, né? Então essa aqui é um pouco duvidosa. Letra B. Produção de muitos ovos, larvas e pupas, aumentando o número de adultos. Vamos deixar essa B aí como uma duvidosa, né? Letra C. Exploração de diversos nichos, evitando a competição entre as fases da vida. Também essa C é muito interessante. Letra D. Ingestão de alimentos em todas as fases de vida, garantindo o surgimento do adulto. Essa a gente descarta porque na fase de pupa o inseto não está se alimentando. Ele está enclausurado, né? E letra E. Utilização do mesmo alimento em todas as fases, otimizando a nutrição do organismo. Também não, né? Já que a D está dizendo que, por exemplo, uma das fases, a pupa, ela está em forma de casulo, né? O inseto lá está enclausurado e não há, então a gente descarta a D e a E. Lembremos também que a A já foi descartada, né? Porque não é a proteção da fase de pupa, porque senão eu teria que proteger todas as outras fases, né? Então ficamos com a letra B, produção de muitos ovos, larvas e pupas, aumentando o número de adultos. E letra C, exploração de diversos nichos, evitando a competição entre as fases da vida. Olha, na pergunta tem uma dica, né? Na pergunta, quando diz assim, é constituído pelas fases de ovo, larva, pupa e adulto sexualmente maduro que ocupam diversos habitats. Então tá aqui os diversos habitats que ele vai de encontro com a letra C, que é a exploração de diversos nichos, evitando a competição entre as fases da vida. Por isso que esses insetos, né, cujo desenvolvimento holometabólico lhes proporciona maior sucesso, certo? Por isso que a exploração de diversos nichos, evitando a competição entre as fases da vida, tá certo? Então essa seria a resposta adequada. E só lembrando aqui que, apesar de habitat ser diferente de nicho, mas se ocupam diversos habitats, então se há diversos habitats, também há diversos nichos. Nichos é o papel que a criatura executa na natureza. Habitat é apenas o local de vivência. Vejamos a próxima pergunta. A polinização que viabiliza o transporte do grão de pólen de uma planta até o estigma de outra pode ser realizada biótica, ou seja, através dos seres vivos, ou abioticamente, por exemplo, através do vento, né? Nos processos abióticos, as plantas dependem de fatores como o vento, a água, etc. A estratégia evolutiva que resulta em polinização mais eficiente, quando esta depende do vento, é diminuição do cálice. Cálice é uma estrutura da flor, certo? Vamos ver aqui as outras aqui. Letra B, alongamento do ovário. Não tem nada a ver porque não são os ovários da flor que produzem o pólen, certo? A gente já descarta automaticamente a letra B. Letra C, disponibilização do néctar. Também não tem nada a ver, né? Porque o néctar é apenas um artefato, né, de atração dos insetos. Isso também tem muita flor que não tem nem tanto néctar, né? Mas tem muito pólen. Então não tem muito a ver, essa letra C a gente já descarta. Letra D, intensificação da cor das pétalas também não justifica, né? Porque também não precisa que ela tenha tantas cores exuberantes, né? Isso não vai impedi-la de
de produzir pólen, né? De que esse pólen seja levado pelo vento. Aumento do número de estames. Gente, estames são as estruturas masculinas nas quais surgem os grãos de pólen. Então, se a estratégia evolutiva que resulta em polinização mais eficiente, quando esta depende do vento, logicamente, o aumento do número de estames. Quanto maior for o número de estames, né, mais pólen, mais grãos de pólen vai haver e mais pólen será levado pelo vento. Então, a letra E. Para serem absorvidos pelas células do intestino humano, os lipídios ingeridos, lipídios são gorduras, viu, gente? Os lipídios ingeridos precisam ser primeiramente emulsificados. Gente, emulsificar é tornar duas substâncias que não se misturam misturáveis, entendeu? Então é como se você tem a água e o óleo, e emulsificar é você achar uma forma de juntar essa água com o óleo. Então, continuando aqui a pergunta, nessa etapa da digestão, torna-se necessária a ação dos ácidos biliares, visto que os lipídios apresentam a natureza apolar e são insolúveis em água. Esses ácidos atuam no processo de modo a, letra A, hidrolisar os lipídios, certo? Vamos aqui continuar para ver o que é que a gente faz, né? Letra B, agir como detergente. Vamos prestar bem atenção nessa letra B aqui, certo? Mas vamos olhar as demais. Letra C, tornar os lipídios anfifílicos, ou seja, tanto solúvel em água como não solúvel em água. Letra D, promover a secreção de lipase. Lipase é quebra da gordura. Isso aí já está havendo, né? Então a gente não marcaria essa letra D. Letra E, estimular o trânsito intestinal dos lipídios. Isso aí de alguma forma tem que haver esse trânsito, tá certo? Então vamos voltar aqui à letra A e à letra B, certo? Gente, hidrolisar os lipídios é tornar esses lipídios mais densos, vamos dizer assim, certo? Mais compactados. Mas isso não se procede, porque na verdade o que a bile faz é destruir, é degradar a gordura. Então a alternativa que mais se enquadra aqui é a letra B, agir como detergente. Por quê? Porque ela vai agir em cima da bolha de gordura e torná-la ainda mais diminuta ao ponto de ser absorvida. A terapia celular tem sido amplamente divulgada como revolucionária por emitir a regeneração de tecidos a partir de células novas. Entretanto, a técnica de se introduzirem novas células em um tecido para o tratamento de enfermidades em indivíduos já era aplicada rotineiramente em hospitais. A que técnica refere-se o texto? Certo? Vacina não é, porque vacina não é uma aplicação de tecidos, né? Biópsia também não é, porque biópsia é uma retirada de tecido e não uma aplicação, né? Para fazer estudos. Hemodiálise também é uma retirada de sangue, né? De uma filtração de sangue, certo? Quimioterapia também não é, porque isso aqui é atuação, né, para curar câncer, então não se procede nessa questão aqui. E a única alternativa plausível é transfusão de sangue, já que sangue, né, é o tecido sanguíneo. Então já se introduzia, né, já se fazia transfusão de sangue. Então esse processo é o que se adequa à pergunta. Então a letra E. Um anatomista vegetal, examinando os tecidos de uma espécie de angiosperma, evidenciou a presença de 1. Epiderme com cutícula fina. 2. Aerênquima bem desenvolvido. 3. Feixes vasculares pouco desenvolvidos. E 4. Estômatos na face superior das folhas. Em que local pode ser encontrado esse vegetal? Letra A. Em uma restinga, ambiente com solo arenoso e alta luminosidade.
Letra B, em um ambiente aquático, onde há grande disponibilidade hídrica. Letra C, no cerrado, um ambiente com solo pobre em nutrientes e sujeito a queimadas. Letra D, em uma floresta ambiente com boa disponibilidade hídrica e rica diversidade. Letra E, em um afloramento rochoso, ambiente com pouco solo e muita luminosidade. Vamos lá. Gente, epiderme com cutícula fina significa que não necessita de cutícula grossa, então é sinal de que não há necessidade de perda d'água nesse vegetal. O 2 aí fala de aerênquima bem desenvolvido. Isso aqui já dá a melhor dica da pergunta, certo? Aerênquima é um tipo de tecido, olha só o nome, aerênquima, lembra aéreo, lembra ar. Então é um tecido oco, cheio de ar, que serve justamente para que a planta flutue. Então assim, a alternativa que a gente viria aí como alternativa viável seria a letra B, em um ambiente aquático onde há grande disponibilidade hídrica. Ao percorrer o trajeto de uma cadeia alimentar, o carbono, elemento essencial e majoritário da matéria orgânica que compõe os indivíduos, ora se encontra em sua forma inorgânica, ora se encontra em sua forma orgânica. Em uma cadeia alimentar proposta por fitoplâncton, zooplâncton, moluscos, crustáceos e peixes, ocorre a transição desse elemento da forma inorgânica, ou seja, da forma CO2, para a orgânica. Em qual grupo de organismos ocorre essa transição? Gente, essa daqui é facílima, né? Facílima, por quê? Você vai descartar peixes, né? Porque o peixe não pega gás carbônico na forma inorgânica e vai transformar na forma orgânica, né? Então a gente elimina peixes, crustáceos, moluscos, todos esses animais. Zooplâncton, zoo significa animal, são microcriaturas, né? Mas são criaturas que não fazem fotossíntese. Então nós temos a letra A, fitoplâncton, que esse fitoplâncton, fito lembra planta, tá certo? Mas assim, não são necessariamente, não são plantas, né? Mas são seres que fazem fotossíntese e ganharam esse respectivo nome. Então são eles que pegam o gás carbônico, certo? Na forma inorgânica, o CO2, e converte isso aí em matéria, tá certo? A partir daí é que ele inicia a cadeia alimentar. Tá certo, pessoal? Então essa foi a nossa aula. Espero que tenham gostado. E a gente se vê numa próxima oportunidade. Até lá.